Glória a Deus, graça e paz, que Deus venha te abençoar poderosamente em nome de Jesus. É mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre trate com o pecado. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 26, Jesus traz um ensinamento. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la a um tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegar ao tribunal você será entregue ao juiz. E o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Nessa passagem nós vemos as expressões fazer as pazes, entrar em acordo. Significa tratar com o pecado que eu tenha cometido contra meu irmão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós lemos: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Nessa passagem, a expressão é confessarmos, significa tratar com pecado. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, nós lemos: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Nesse texto, as expressões confessa e abandona também foram questões de aprendermos a tratar com o pecado. Nós precisamos tratar com o pecado. Percebemos então, pelos textos que falamos, que podemos tratar com o pecado de três formas: fazendo as pazes ou entrando em acordo com a pessoa contra quem pecamos, confessando os nossos pecados diante de Deus, abandonando esse pecado. É preciso compreender que o pecado tem que ser tratado para ser eliminado da nossa vida, e não apenas ignorado ou deixado para outro dia, ou mais tarde, pois ele continuará a crescer, nem tampouco ir para outra igreja, onde não se cobra a solução do problema, como se fosse uma questão de opinião pessoal ou de um grupo, ou deixar de ter comunhão com a pessoa com quem nós nos desentendemos. E menos ainda, achar que por não falarmos mais no assunto, ou vermos a pessoa em questão, as coisas ficaram resolvidas. A solução de Deus para o pecado é tratamento e cura. Primeiro, o alvo ao lidar com o pecado é resolver com Deus e com as pessoas. Vemos na Bíblia dois tipos de pecado. Um é relacionado à natureza pecaminosa dentro de você. É uma herança maligna que nos induz automaticamente a pecar nas diversas circunstâncias, e contra isso só Deus é quem pode nos ajudar a vencer. O outro tipo é relativo aos atos pecaminosos que cometemos por opção, consciente ou não. E quanto a esse, nós temos responsabilidades diante de Deus e das pessoas. Cada pecado que cometemos é registrado diante de Deus. E no futuro Deus nos julgará de acordo com esse registro. Esses pecados, de forma perceptível não, geralmente afetam outras pessoas. Assim, além do registro diante de Deus, temos um problema com as pessoas por causa desse nosso pecado. Por isso, o ato de tratar com o pecado deve então envolver esses dois aspectos: o registro do pecado diante de Deus e o ato diante das pessoas. Por um lado, precisamos do perdão de Deus e, por outro, a reconciliação ao conserto contra aquele a quem pecamos. Quando fazemos isso e dizemos que tratamos com o pecado, nosso alvo é então resolver com Deus e com as pessoas. Nós temos que lidar com o pecado. Nós temos que liberar perdão. Nós temos que aprender a resolver as nossas coisas diante de Deus. O Senhor disse que nós devemos
ao ir ofertar, que nós devemos procurar o nosso irmão, procurar fazer as pazes, procurar viver em harmonia, procurar viver em unidade, temor e santidade diante de Deus. É uma rápida mensagem, mas o Senhor Jesus, ele ensinou na sua oração, a oração modelo, ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pois se nós não perdoarmos, nem pedimos perdão, como é que seremos perdoados? Trate com o pecado. Não aceite que ele venha te dominar, que ele venha fazer uma barreira de distinção entre você e Deus. Porque está lá em Romanos 3,23, todos os pecados distanciados estão da glória de Deus. E para isso Jesus veio, para quebrar esta barreira, para destruir o muro de separação com Deus. E você, como servo de Deus, faça como Jesus. Libere perdão, peça perdão a Deus e continue tratando, aleluia, a sua vida, tratando o pecado como um pecado, repreendendo ele da sua vida e olhando para Jesus e buscando o alvo, que é o Senhor. Que Deus ele venha te abençoar grandemente, não só você, mas toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus.